As crianças já podem ir para a aula. Em nome de Jesus. Deus abençoe a aula das crianças, como já estamos abençoando. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Irmãos, eu pretendo, com o poder do Santo Espírito, ser um vaso completamente vazio, para que apenas a verdade de Deus saia da minha boca e que possa tocar os corações. E a palavra diz que a palavra de Deus é espada de dois gumes, que vai até a alma. E é isso que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Eu sempre gosto de colocar temas nas minhas pregações. E eu coloquei um tema: Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Tiago. É na carta de Tiago, Novo Testamento. Capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 a 4 e depois o versículo 12. Tiago, capítulo 1. Eu vou adiantando aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersação, saúde. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar-de por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Agora, Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, irmãos? Amém. Quem que não passa por provas grandes e pequenas aqui nessa igreja? Existe alguém que não passa por provas grandes e pequenas todos os dias? Todos os dias para nós é um desafio, né, irmãos? É um desafio para a gente não pecar, é um desafio para a gente agradar a Deus, é um desafio para a gente enfrentar o mundo. Mas como o texto que nós lemos diz, nós somos bem-aventurados, porque nós passamos por essas provas e nós continuamos fiéis a Deus. Nós continuamos vindo à sua casa, nós continuamos louvando, glorificando, orando. E aí, por que tudo isso? Para que sejamos aprovados e recebemos das mãos dele a coroa da vida. E por que eu comecei falando de prova? Porque na quarta-feira, o pastor Marcelo, ele usou o texto de 1 Pedro 5, versículos do 5 ao 9. E resumidamente, para quem não veio na quarta-feira, ele disse mais ou menos isso. Ele falou que temos que ser humildes, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Por isso temos que nos humilhar diante de Deus e andar na contramão do mundo em tudo que fizermos. O pastor Marcelo falou também que nós temos que resistir às investidas do inimigo. E essa resistência vem quando nós somos firmes na fé. E ele concluiu a pregação da quarta-feira dizendo que para tudo isso temos que lançar fora a nossa ansiedade, que ele terminou não com o versículo 9, mas ele inverteu a ordem,
E ele leu o 1 Pedro 5,7, que diz que temos que lançar fora a nossa ansiedade, porque Deus cuida de nós. Aqui eu dou início à minha pregação. Por que eu falei de provação? Por que temos que lançar fora a nossa ansiedade? Porque na vida, Jesus Cristo disse: na vida tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições que nós vamos passar nessa vida, as provações que Deus colocará para que nós passemos, para que possamos ser aprovados por Ele, para que possamos ser, como diz o texto que lemos, perfeitos e completos, e perseverarmos até alcançarmos a coroa da glória. Essas provações, elas nos trará ansiedade, justamente aonde terminou a pregação de quarta-feira. Então eu quero, a partir do Velho Testamento, não precisam abrir as Bíblias agora, irmãos. A partir do Velho Testamento, eu quero mostrar que, ao invés de nós, quando estivermos sendo provados, ficarmos ansiosos, preocupados, com medo e inseguros, nós temos que fazer uma coisa diferente. Nós temos que fazer o que um rei de Israel, um rei de Judá fez. Nós temos que fazer o que o rei Josafá fez. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. Vocês guardem esse capítulo, e na casa de vocês, na hora que estiverem fazendo o seu devocional, a sua leitura, vocês leem com calma esse capítulo 20 de 2 Crônicas. O rei Josafá era um rei fiel a Deus, era o rei de Judá, era um rei que tinha feito tudo o que é correto, tinha tirado a idolatria, tinha reformado o templo, tinha feito voltar todo aquele culto, todas aquelas festas. Mas aí um dia, ele estava numa boa, e alguém chegou para ele: um enorme exército inimigo está vindo contra você. O texto diz dessa maneira, está em 2 Crônicas 20, versículo 2: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. Como eu disse, o rei estava tudo bem, mas de repente, ele olha aqui, ele não tinha exército para enfrentar essa multidão, ele não tinha condições de enfrentar isso. Aí o que ele fez? Ele, vendo a real situação, ele foi humilde. Ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu a sua dependência a Deus. Fez justamente o que foi pregado na quarta-feira. Na quarta-feira, o pastor Marcelo começou pregando a humildade. Ele foi humilde, e aí o que ele fez? Está escrito em 2 Crônicas 20, versículo 3: temeu Josafá e pôs a buscar ao Senhor. Josafá se humilhou diante de Deus. Josafá viu, estava tudo bem, de repente veio uma enorme tribulação para cima dele. Ele se ajoelha e busca ao Senhor, e fez mais, irmãos. Ele apregou um jejum em todo o reino, ou seja, trazendo isso para a nossa realidade, ele pegou, estava passando por um grande problema, ele chegou para os irmãos e disse: irmão, ora por mim, irmão, intercede por mim. Ele chegou para o sacerdote, porque ele ouviu os profetas, e falou, trazendo para a nossa realidade: pastor, ora por mim, a coisa está difícil, e eu não tenho forças para vencer, só Deus pode me fortalecer. E Josafá se pôs a buscar a Deus, e Deus respondeu. Porque quando você se humilha, quando você suporta, como nós vimos lá no versículo 12 de Tiago 1, quando você suporta a aprovação, você é aprovado por Deus, e Ele responde. E agora, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Crônicas 20,
Nós vamos ver o versículo 15 e 17. Nós vamos ver o que Deus respondeu a esse rei. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E disse, através de um profeta: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a guerra não é vossa, mas é de Deus. Capítulo 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Versículo 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Nós temos que fazer todos os dias da nossa vida como Josafá fez. Aceitarmos a nossa fraqueza. Aceitarmos que sem Deus nós não conseguiríamos vencer o mundo, e o mundo vai nos tragar. E aí nós vamos pecar, e aí nós vamos dar legalidade para o inimigo, e aí ele vai sapatear em cima de nós. Mas, fazendo isso, buscando a Deus todos os dias, acordando pela manhã, dizendo: Pai, existe um mal preparado para mim neste dia, a sua palavra diz isso, mas só que eu sei que o Senhor vai à minha frente, o Senhor é o Senhor da guerra, o Senhor é o Senhor dos exércitos, e eu confio em Ti. Todo dia fazendo isso, irmãos, fazendo como Josafá fez. Essa batalha não é nossa, essa guerra nunca vai ser nossa, a guerra é de Deus, porque essa guerra é espiritual, não é aqui no nosso mundo material. Mas, irmãos, as situações contrárias vêm, e nós temos que lançar fora a ansiedade. Voltando para a ansiedade, porque é meio difícil não ficarmos ansiosos diante de um problema. Mas nós temos que lançar fora essa ansiedade e esperar em Deus com paciência, porque, como eu disse no título dessa pregação, Deus cuida de nós. E quando nós aceitamos as nossas fraquezas, é como Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9. Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assumindo a nossa situação real de pó, de servo, nós nos colocamos em nosso lugar, e o poder de Deus vem em nós, e Ele nos aperfeiçoa, Ele nos enche, Ele nos dá coragem. Mas, irmãos, dentro de nós, de todos nós, vai haver um cabo de guerra entre a paciência de esperar o livramento de Deus e a ansiedade. Eu quero falar um pouco dessas duas coisas: paciência e ansiedade. A paciência significa suportar a situação que é incômoda, que é preocupante, sem murmurar, confiante de que virá um resultado positivo. A paciência é olhar para Deus, buscar a Deus e falar: Deus, me deixa firme, eu quero continuar, eu não quero murmurar, eu não quero blasfemar, eu não quero pecar, eu quero continuar, porque eu sei que a Tua palavra se cumprirá, como nós louvamos aqui hoje. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar, e nós, com a paciência, veremos o livramento de Deus, a bênção de Deus e a vitória que Deus nos dará. Agora, a ansiedade significa o oposto disso tudo, que o pastor Marcelo falou na quarta-feira. Nós temos que lançar sobre Deus essa ansiedade. Nós temos que falar assim: Deus, eu não consigo sozinho,
pega, me ampara. A ansiedade é o oposto disso. Você não suporta a situação, você fica angustiado e não tem certeza do que vai acontecer. Você não tem confiança de que vai acontecer o melhor para você. Agora, irmãos, eu não estou dizendo que numa situação de tribulação, de aflição, nós temos que ficar quietos, nós temos que ficar inertes, nós temos que ficar atentos, nós temos até que analisarmos essa situação, vermos o que foi que levou ela a acontecer. Nós temos que vigiar. A palavra diz que nós temos que vigiar, e vigiar é atenção, é estar ligado. Vigiar é estar ligado, mas sem ansiedade, como fez o rei Josafá. Ele buscou a Deus, se humilhou, confiou, e Deus o livrou daquela situação, sem mover uma palha. Eles só ficaram parados, louvando a Deus, e depois ainda foram buscar os despojos da guerra. Então, vamos ler o Salmo 40. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 4 e o versículo 8. Salmo 40, que fala de paciência. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Justamente o que o Jefferson falou aqui. Eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E no versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Versículo 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Nós começamos o texto inicial dizendo que bem-aventurado o homem que suporta a provação. E agora nós estamos no Salmo 40 lendo: bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. Bem-aventurado aquele que tem paciência e espera pelo Senhor. Bem-aventurado aquele que se inclina e Deus ouve o seu clamor. Está tudo interligado, irmãos. Virão momentos difíceis, mas nesses momentos, quando nós buscamos a Deus e sentimos a presença dEle, aquela dificuldade se transforma em peso de glória na nossa alma, e essa glória vai resplandecendo de nós para quem está à nossa volta, e as pessoas vão olhar para nós e falar assim: mas eu não entendo. Você não falou ontem para mim que estava com problema? Você está rindo aqui? Irmãos, eu tive momentos da minha vida, o ano passado, com problemas financeiros, e que eu nunca tinha tido nos últimos 15 anos. E por incrível que pareça, o momento de ansiedade veio. A primeira coisa que veio foi a ansiedade. Mas quando eu me vi ansioso, eu ajoelhava e falava assim: Pai, eu acho que eu estou fazendo a tua vontade. Se eu não estou, mostra, Pai. Se eu estou errando, onde eu estou errando, Pai. E de repente, parecia que eu lancei mesmo a ansiedade nas mãos de Deus. E eu levantava outro. Eu sempre falo para a Tati, falava na época: Tati, eu cheguei no escritório, um caco. Depois que eu olhei, parece que recarregou tudo. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus nos ama. Deus não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente cresça para Ele, para que Ele possa nos usar, assim como Ele está me usando aqui agora, porque eu não sou nada. Eu sou só um servo. Sou só um servo, como todos nós que aqui estamos. E todos vocês são usados por Deus. Às vezes a gente não percebe
que alguém vem conversar com a gente do nada, um assunto que nem encaixa com a situação, mas sempre a gente tem uma resposta, que sem a gente lembrar de versículo algum, ela está na Bíblia. Deus nos usa e Ele quer nos usar mais e mais. E para isso, Ele coloca, como Paulo diz, leve e momentânea tribulações. Paulo diz que é leve e momentânea. Não são tribulações eternas. Porque se forem, alguma coisa está errada. Aí é melhor procurar o seu pastor e conversar com ele. Porque aí não é provação. Aí significa resultado de alguma coisa que você fez. Aí é outra história, que não faz parte do que eu estou pregando aqui. Mas, irmãos, quando você confia, como está escrito aqui, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, você terá segurança nas suas decisões, coragem para ficar firme na rocha, na nossa rocha, que é Jesus Cristo. E aí perseverar. E você, pela fé, pelos olhos da fé, você já enxerga a sua vitória. Você já enxerga o amanhã, que o choro dura uma noite, a alegria vem para amanhã. Você para de chorar e já começa a pensar como que você vai se alegrar, como que você vai mostrar para as pessoas que você está dando glória a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Aí nós entramos no começo do texto de Tiago. Meus irmãos, tendem por motivo de grande alegria passar por provações. Porque na realidade a alegria é passar pela provação. Porque você, com confiança em Deus, você atravessou aquele deserto, chegou ao final aprovado. Então é essa alegria, fala assim, puxa, eu estou passando porque a minha vitória está ali na frente. E eu já vejo pelos olhos da fé. Amém, irmãos? E nesse contexto todo, como diz no Salmo 40, versículo 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, porque a tua lei está dentro do meu coração. Nesse contexto, a sua felicidade, a situação está difícil, mas a sua felicidade vem porque você sabe que está fazendo a vontade de Deus. E aí a palavra de Deus está viva em você, porque você está buscando Ele, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está pedindo direcionamento, você está falando para Ele guiar os seus passos, você está falando para Ele abrir portas para você sair desse deserto. E a tua palavra está dentro do seu coração, como diz o Salmo 40, versículo 8. Mas para tudo isso acontecer, temos que guardar essa palavra. E a palavra para nós esta noite, em nome de Jesus, e eu quero que todos recebam, é essa. Essa guerra não é nossa, é de Deus. E nós não teremos que guerrear, só teremos que ficar firmes na fé, confiantes em Deus, parados sobre a rocha, louvando e dando graças como fizemos aqui no início desse culto. Amém, irmãos? Então vamos aplaudir o Rei dos Reis. O Senhor dos Exércitos. O Deus da glória, o único Deus que merece nossa honra, nossa glória e nosso louvor. E dentro desse contexto de busca, de confiança, de fazer a vontade, da palavra estar dentro do nosso coração, nós vamos concluir lendo o Salmo 121. Eu gostaria que o Jefferson lesse Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro, garçom? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma.
O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém, irmãos? Esse salmo, como todos os outros, é tremendo. Porque justamente nós estamos falando aqui. Eleva os seus olhos aos montes. Você está passando por uma aflição? Você eleva os seus olhos aos montes. De onde vem o seu socorro? Vem de Deus, vem do Senhor Jesus Cristo, que simplesmente é o Senhor que fez o universo, é o dono do ouro e da prata, é o Senhor dos senhores, é o Senhor dos exércitos. Não deixará, aí Ele não deixa o seu pé vacilar. Ele faz a sua perna firme para você caminhar nesse deserto, para você ser aprovado e ser bem-aventurado. Porque Deus não dorme, Ele é guarda, Ele te guarda. Ele é o guarda de Israel, que somos nós somos a Israel espiritual de Deus. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, o Senhor está à nossa direita. De dia o sol não nos ferirá, nem a lua à noite. Ele nos guardará de todo o mal, Ele guardará a nossa vida. E aí, irmãos, aonde entrarmos, aonde formos, aonde sairmos, Deus está conosco. Amém. Amém, irmãos? Amém. É isso que eu gostaria de passar a vocês. Que reflete muitas coisas que eu passei ao longo desses poucos anos que eu e a Tata nos convertemos, que Deus tocou o nosso coração. Nós tivemos momentos em que a gente não entendia o que estava acontecendo. E teve um momento em que, meu Deus, será que tudo isso é verdade? A gente teve um momento de dúvida, de ansiedade. Mas Deus é tão fiel. Deus sonda nossos corações, sabe que a gente quer agradar a Ele, a gente enxerga Ele do nosso jeito, falho, mas a gente enxerga Ele. E aí Deus nos acalma, nos fortalece, nos abençoa, nos agrada, irmãos. É incrível que Deus é Pai, é aquele paizão que de vez em quando quer até fazer mimo, quer até nos mimar, que às vezes Ele é tão perfeito nos mínimos detalhes das bênçãos que Ele quer nos dar, que a gente fala assim: oh Deus, não precisava tanto. Aí Ele se alegra com a nossa humildade, porque a gente se coloca no nosso lugar de pecador, porque a gente infelizmente peca todos os dias, e Ele nos perdoa todos os dias, irmão. Esse Deus que é entronizado aqui nessa igreja, todo culto, toda ministração, toda aula, é o nosso Deus. É o Deus que nós vamos, até o fim da nossa vida aqui nessa terra, louvar e glorificar e bendizer. E Ele vai até o fim da nossa vida aqui na terra nos aperfeiçoar. Amém, irmãos? Amém? Quer passar por Jorge?